No futebol, nem tudo é preto no branco. Aqui, discute-se o jogo sem filtros. Fora de jogo, sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas. Onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. E é verdade, estamos de volta para o segundo episódio aqui do Fora de Jogo Sem VAR, aqui na Rádio Portimão 106.5 FM. E hoje temos cá, e o qual agradeço já, os três aficionados. Temos do Futebol Clube do Porto o Ricardo Matos, do Sporting o Ricardo Palé e do Benfica o Ângelo Costa. E vamos só relembrar um pouco da semana passada até agora decorrer os seguintes jogos. Para a Taça de Portugal, a primeira mão das meias finais, onde o Sporting venceu 1-0 o Porto. Depois tivemos no sábado, o Paços de Ferreira a ganhar em Portimão por 3-2, o Braga e o Sporting a empatar 2-2 e depois o jogo grande no domingo o Benfica e o Porto empatarem 2-2. E se calhar vou começar logo com o menos aziado, provavelmente estes aqui que tiveram todos com um merguinho na boca, quase conseguiam o que queriam, mas no fim acho que ninguém ficou realmente contente. Ricardo Matos, neste caso, que há dois Ricardos aqui. O que é que achaste do Benfica com o Porto, em que o Porto começa a ganhar 2-0 ao intervalo e provavelmente toda a gente pensava que já estava decidido provavelmente o campeonato e o jogo, e no fim acabou 2-2? Sim, olha, o Porto fez o que costuma fazer normalmente, entrou forte. O Porto normalmente nos jogos entra sempre a pressionar. Apanhou um Benfica completamente... não é desmotivado, mas um Benfica que não entrou muito bem no jogo. Acho que o próprio Mourinho falou bem no final, disse que deram a primeira parte de avanço, completamente de acordo. O Porto dominou, criou mais oportunidades. Tudo bem, até aí. O problema depois prende-se na segunda parte e eu começo já, claro, pronto, fiquei um pouco aziado, sim, acho que podia ter sido melhor. Podíamos ter resolvido logo o campeonato aqui, ainda por cima a ganhar 2-0 ao intervalo. Mas eu começo a achar que há aqui um padrãozinho. Eu já, analisando aqui alguns jogos do Porto desde o início, muitas vitórias por 1-0, em que o Porto depois relaxa. E eu acho que essa tem sido uma constante nos jogos em que o Porto sai a ganhar ao intervalo, principalmente. Acho que há aqui quase uma obsessão por controlar o jogo. Poder-me dizer que a equipa estava cansada, mas eu começo a achar que não, que isto é mesmo a filosofia Farioli. Acho que não faz muito sentido, talvez não no jogo de ontem, mas não faz muito sentido ter esta forma de estar em campo quase a controlar vantagens mínimas todos os jogos, e nós temos visto isso muito. Basta ver as vitórias por 1-0 que o Porto tem e podem-me dizer talvez que contra as equipas pequenas isto vai dar resultado. Às vezes não vai, não é? A semana passada contra o Arouca nós vimos como é que foi, tivemos um penalti, oferecido, se não tínhamos empatado provavelmente não ganhávamos aquele jogo. E contra o Benfica ontem foi um bocadinho assim, demos muito controle ao Benfica, deixámos o Benfica crescer. Dir-me-ão também que podíamos ter matado o jogo, é verdade, sim. Se o Porto faz ali o 3-0, tem 3 ou 4 lances que podia ter resolvido o jogo, mata o jogo ali, e aí vão-me dizer que a estratégia foi boa, que o Farioli teve impecável, mas o que acontece é que a bola não entra, e quando a bola não entra, a outra equipa começa a ficar mais confiante, e foi o que se viu ontem, e acabámos por deitar fora uma vantagem que nos dava praticamente o campeonato. E já agora, desculpa lá, achas que pode ter o Porto paga a fatura do jogo da Taça de uns dias antes, na segunda parte principalmente? Eu não vejo muito por aí, porque eu não vi a equipa cansada, sinceramente eu não vi, pode ter havido algum jogador com muita intensidade. Sim, exato. Aliás, o próprio Mourinho disse isso no final do jogo, e eu concordo 100% com o que ele disse, que uma equipa muito agressiva e muito intensa. Eu vi isso ontem do Porto, eu não vi nenhuma equipa cansada. Eu vi um Porto a fazer o que tem feito sempre, ressalvo raras exceções, mas eu vi ontem um Porto a querer controlar demasiado. Acho que é... Mas lá está, eu volto a dizer, eu acho que isto é mesmo a filosofia Farioli.
E fazendo um paralelismo com o que aconteceu ano passado, eu posso dizer já que eu não faço ideia como é que ele perdeu com o Ajax, não sei, não vi, mas começando a juntar aqui as peças ao que eu tenho visto e ao que aconteceu ano passado, começa-me a fazer algum sentido. Eu estou um pouco desconfiado desta maneira de estar em campo, principalmente quando estamos a ganhar. E eu começo a pensar se não será mesmo o que aconteceu ano passado com o Farioli, em que chega ao fim e quer controlar tanto que acaba por meter-se a jeito, não é? Exatamente, mete-se nas posições, mete-se em posições difíceis, os jogadores, se calhar, começa a haver mais ansiedade, não é? E aquilo tudo depois forma aquele bolo e não sei, mas vamos ver. Para já continuamos em primeiro. Podem-me dizer, então, mas tu estás em primeiro, fizeste uma primeira volta fantástica e estás a dizer isso. Correto. No final vamos estar cá para ver. Exato. Mas há sinais que começas a achar preocupantes, talvez. Sim, começo porque eu já vi vários jogos desta temporada do Porto. 1-0 em casa com o Famalicão, 1-0 com o Nacional, 1-0 com o Nacional outra vez lá. O 2-1 com o Braga, que levámos um banho de bola do Braga. O Estoril ganhámos 1-0. São muitas. E se nós formos a ver, não sei de cor, mas se nós formos a ver, nós começámos a ganhar os jogos na primeira parte. Quase todos. E ficou 1-0. E porquê? Eu não sei. O Porto não tem capacidade para fazer o segundo? Não quer? Não consegue? Não, eu acho que é mesmo esta filosofia Farioli de gerir, tentar uma transição para fazer 2-0, se conseguir, se não conseguir, ganha 1-0. Isto vai resultar mais vezes, se calhar com equipas pequenas, porque não têm tanta capacidade de ir para cima do Porto, mas no longo prazo, contra Benficas e Sportings, eu já não sei. E achas que aquelas substituições ao intervalo... Não, isso eu compreendo. Ou só para resguardar os jogadores por terem um amarelo? São profissionais? Não, eu acho que sim. Aliás, sobre as substituições, volto outra vez a dizer que o Mourinho disse a mesma coisa e eu concordo. Porto é muito fácil de ler. Eu pelo menos, tira um, mete aquele, mete este, tira aquele, e são sempre os jogadores, são as mesmas características, é substituição por substituição. Tirou os jogadores que estavam amarelados, meteu os jogadores completamente iguais. Iguais no sentido dos posicionamentos. Pronto, podia ter posto o Mora, não pôs o Fofana, percebo perfeitamente, estávamos a ganhar, mas não muda. É aquela estratégia, os jogadores estão talhados para fazer aquelas posições, para jogar da maneira que ele quer, e sai um, entra outro e fica igual. Por isso, acho que isso foi só mesmo questão dos amarelos. Gestão dos amarelos, por aí. É isso, olha, vamos ver. Eu estou um pouco desconfiado, para dizer a verdade, mas estamos em primeiro e olha, há quem esteja pior que nós, por isso. Exato. E para aproveitar aqui a deixa, Ângelo, o Benfica neste momento está pior, está em terceiro lugar, mas ao intervalo provavelmente já muitos benfiquistas diziam adeus ao campeonato e eventualmente ao segundo lugar pela forma como estavam a jogar e a perder com o Porto, mas a verdade é que o Benfica tem uma segunda parte em que acredita, consegue ir ao empate e que se calhar quiçá fica aquela mar de boca se durasse mais um bocadinho, talvez chegasse ao 3-2. Obviamente nunca saberemos, mas foi um ponto ganho, foi 2 perdidos. O que é que achaste? Para mim foi tudo perdido, porque eu descobri ontem que não tenho um treinador, pela descrição que ele faz na conferência de imprensa, que eu não entendo como é que o Benfica entra da maneira que entra. A única hipótese que tem de tentar entrar na luta, não é ganhar o campeonato, é tentar entrar na luta, era ganhar ao Porto para se conseguir intrometer. Entra muito passivo, como estavam a dizer, é fácil ler o Porto, a maneira como constrói o jogo, a bola, muita bola a correr pelo Diogo. Eu continuo a achar que, olhando a primeira parte, o ouro do Benfica estava no Alan Varela. Ninguém pressiona o Alan Varela, porque a primeira vez que se pressiona o Alan Varela, a bola vai para o Diogo e é mandada porque não há hipótese de sair a jogar. A bola entrava no Alan Varela, mete no Froholt, que é um jogador exímio, ou no Garbi Veiga, e o Porto desenrolava o jogo e pelas alas. Tem jogadores rapidíssimos que dão cabo de qualquer defesa. Até nem tem um ponta de lança nada de especial. Não. Eu não sou o grande fã do Samu, mas do Dani Ergul muito menos. E é fácil. O Porto tem muita chegada, com muita intensidade, e eu estava à espera de uma Benfica diferente. Quando tu dizes que, neste caso, o Benfica não tem treinador, ou seja, se o Porto é uma equipa fácil de ler para uma pessoa, um treinador do calibre do Mourinho, então mais fácil deveria ser, não é? Não, porque o Mourinho, na conferência de imprensa, diz que com o Auschner a música é diferente. Mas há 2 meses teve a jogar com o Rios e o Enzo, porque ele achava que o Enzo e o Rios eram uma música boa. E estava lá hoje. E estava lá. Exato. E agora,
quando não tem Barreiro, segundo ele, lesionado, mas é a segunda vez que leva um jogador lesionado para o banco. Porque se um jogador vai para o banco é porque tem que estar disponível para jogar. Óbvio. Não pode dizer que é o jogador que decidiu jogar 10 minutos. Isso não existe em lado nenhum, é ele que decide. Claro. Porque ele é que meio os mete a jogar. Se ele acha que o Enzo e o Rios não têm capacidade que não têm, eu não consigo perceber como é que o Enzo joga na Europa, porque como é que a Juventus o foi buscar, não entendo, o posicionamento dele não existe. Não existe. Aliás, o gol do Froholt, as culpas é meias com o Otamendi, mas ele não tem intensidade nenhuma para jogar no meio campo. E o Rios não combina. Podem ser excelentes jogadores, mas aqui, nesta posição, não dá. Começa já a ter saudades, se calhar, do Florentino. Eu sempre tive saudades do Florentino. Neste caso, seria melhor do que qualquer uma dessas opções. Para jogar a 6, claramente. O Enzo tem muita mais qualidade de passe que o Florentino tem. De todo. Agora, a destruir, a transição defensiva do Enzo é horrível. Se é que existe. Aliás, falávamos em off, é verdade. Há situações em que o Otamendi passa por ele, parece que vai de moto e ele é que anda de bicicleta. Olha, e por falar nesse lance não, mas falar de moto e bicicleta, como é que o Benfica sofre aquele 2-0, por exemplo? É outra coisa. Pelos vistos. Em que estavam a atacar e acaba por ser o Otamendi contra o polaco do Porto, o Piastowski. Mas já não é a primeira vez que acontece situações assim, mas devem ser corrigidas no treino, mas pelos vistos não são. Ninguém deve conseguir explicar onde é que andava o Dedic, como é que o Tomás Araújo está à entrada da área, onde é que andavam os dois médios defensivos. E depois acabamos ainda a ver o João Pinheiro a chegar primeiro com o Rio. Exato, o que é das imagens mais insólitas, provavelmente. Olha, mas depois o Benfica está a perder 2-0 intervalo, provavelmente se calhar já nem tinhas muita esperança para a segunda parte, ou pensavas que o Benfica ainda ia fazer aqueles 45 minutos à Benfica e ia dar a volta? É que eu não acho que o Benfica fez 45 minutos à Benfica. Eu acho que acho que é mais de mérito do Porto do que mérito do Benfica, porque o Benfica não teve oportunidades nenhumas. Lembras-te de alguma defesa do Diogo Costa? Sem ser um remate do Pavlidis, um cruzamento que bateu, acho que é do Martim Fernandes. Foi mais a coração à Benfica. Acho que foi mais depois há o gol caído do céu. E para mim a entrada-chave era o jogador que devia ter jogado de início, que é o Barreiro. Que para mim muda completamente a atitude do Benfica em campo. E nota-se no segundo gol que ele tem muita chegada à área, sempre teve. Mas estava no sítio onde tinha que estar. E a entrada do Luca Bacchio também foi... Eu acho que o Porto aí teve o azar do Moura não ter entrado bem. Porque o Luqueba aqui não está em grande forma e calha, tem o remate que sai ao poste e depois é o Sheldrup no meio de 6 jogadores do Porto, salvo erro, é uma carambola e tem mais um ou dois lances. Acho que também não, dizem que mexeu, eu não vejo isso por aí. Sim, lá está, o Porto também se pôs a jeito um pouco. Na segunda parte, o Porto deixa o Benfica vir, procura mais a transição. É normal que o Benfica vá ter mais caudal. Mas o caudal não houve oportunidade de jogo. Acho que o Benfica não queria nada. Teve posse de bola. Sim, exato. Tá. Pronto, tem mais posse de bola porque o Porto também se mete a jeito. Porque passou só a procurar transição. E depois a entrada do Ivanovic, lá está. Descobrimos que ele joga a ponta de lança. E acabou por ter influência no segundo gol, não é? Sim, assistiu. Portanto, acabou até por entrar bem. Sim, porque... até hoje, desde a chegada do Rafa, eu compreendo que o Sudakov, para muitas pessoas, pode não estar a render aquilo que devia render. Acho que só via jogar um jogo na posição dele. Porque jogou sempre no extremo esquerdo, quando o Sheldrup não funcionava, que agora funciona, e é substituído pelo Ivanovic. Mas o Rafa, até hoje, tirando o golo que marcou de letra contra o Aves... E acho que ele até foi então, um bocado assobiado, né? Neste jogo nada lhe saiu bem, nada. E acho que peca por tardia a substituição. Sim. Ricardo, tu como sportinguista também estavas a ver esse jogo com uma atenção especial, calculo, não é? Estavas a torcer por quem? Ou seja, antes acredito que fosse o empate, mas depois do empate com o Sporting, com o Braga, ficaste a torcer por quem? Em primeiro lugar, boa noite, Luís. Antes de responder à tua pergunta, queria-te agradecer o convite por me convidares para representar o Sporting. É uma honra, é um prazer estar aqui em nome do clube do qual sou sócio há 49 anos. Portanto, para o ano vou ser Leão de Ouro para o ano. Quero também saudar aqui e cumprimentar os representantes do Sporting também, que viram noutras semanas, do Porto, do Benfica. Tenho a certeza que vamos passar aqui umas horas engraçadas, divertidas, com umas picardias pelo meio, apesar de não haver VAR e não haver discussões sobre arbitragem.
e quero também saudar os ouvintes da Rádio Portimão, quem nos vê também no Facebook. Exatamente. Relativamente ao jogo, eu estava a torcer. É-me difícil torcer pelo Benfica. É sempre difícil torcer pelo Benfica, mas se calhar numa última análise conseguirei fazer alguma vez isso. Eu estava pelo empate, decididamente. E quando vi o Porto a vencer por 2-0, pensei que o campeonato estava perdido arrumado, não é? e que para nós estava mais ou menos garantido, entre aspas, o segundo lugar. Assim, acho que está tudo em aberto, o que eu acho fantástico, porque o Sporting não, obviamente ainda aspira ao primeiro lugar, tem o Benfica nas costas, que se perdeu o jogo em casa com o Benfica, é ultrapassado por Benfica. E, portanto, temos aqui um campeonato completamente em aberto. Acho que, relativamente ao jogo de ontem, o Porto teve uma primeira parte a Porto, com sangue nos olhos, como o Porto costuma ter e como jogava antigamente e que este ano está a jogar com uma intensidade e uma dinâmica fortíssima, que também se viu em Alvalade. Aliás, em Alvalade, no jogo, não sei se falamos depois do jogo da Taça, mas a maneira de jogar do Porto, esta intensidade do Porto, não deixa o adversário jogar, e se for preciso, e se o adversário começar a jogar, fazem tudo o que é possível para o jogo parar, e como o Diogo Costa fez em Alvalade, que se jogou no chão, o Farioli falou com os jogadores, alterou a tática. Portanto, o Porto é uma equipa muito manhosa no bom sentido. Contrariamente ao Sporting, que eu acho que é de uma ingenuidade absoluta. O jogo em Braga nunca podia ter perdido aquele jogo no prolongamento. Quer dizer, o jogo tiram-se para o chão, quebram tempo, quebram o ritmo, e o Sporting joga o jogo pelo jogo. Parece que são ali uns meninos que não há. E levam aquele gol da maneira que foi. Pronto, né? Mas o Porto aqui, neste jogo com o Benfica a ganhar 2-0, se calhar também podia ter feito isso, ou não conseguiu. Isto é sempre, depois do jogo é sempre fácil falar. O Sporting em Braga o que é que fez? Recuou, levou um gol. O Porto o que é que fez? Fez o contrário, foi para a frente, partiu o jogo. Eu acho que foi também um risco, mas se recuar também podia levar um gol. O Porto, sem dúvida, que tentou matar o jogo. Eu acho que o Porto tentou fazer o 3-0 e tentou sempre, só que com isso partiu o jogo. E ao partir o jogo, criou a oportunidade para dar para um lado ou para o outro. Deu para o Benfica. Pronto, um lance, como disse o Ângelo com toda a razão, foi um lance casual, que o Benfica não teve mais oportunidades. Teve aquelas duas oportunidades, teve 2 golos, e até podia ter ganho o jogo no final. Pronto, isto é como é o futebol, não é? Exatamente. Ângelo, já agora, voltando aqui à parte do Benfica, a nível de bancos, no início da época, provavelmente todos diziam que o Benfica tinha o melhor plantel. Acho que, pronto, à parte se calhar do Sporting, o Porto era uma equipa que da época passada estava completamente em construção e fez uns reforços que obviamente foram mais que certeiros. Mas a nível no banco, sentiste que havia opções ali para mudar o jogo? Porque o Porto até acaba por ter algumas lesões, principalmente a nível do ponta de lança, e o banco do Porto e a equipa até acaba por ser uma equipa bastante jovem. Não achas que se calhar ali uma mexida diferente do Mourinho podia ter feito logo um início muito mais forte do Benfica em relação a um Porto que se calhar vinha um bocadinho mais cansado? Acredito, mas ele diz na conferência de imprensa que o Manu é igual ao Enzo, mas já viste o Manu a jogar. Eu só vi a jogar um minuto. Como os miúdos que estão Olha, eles ganharam hoje 3-0 ao Feirense. Se calhar devia ter apostado. Se não acredita naqueles que lá tem, que é isso que ele transmite, mas já é normal no Mourinho quando não ganha. A parte da conferência de imprensa é que ele costuma já rasgar se calhar alguns jogadores que o Mourinho dá uns anos atrás não ganho. O Mourinho dá uns anos atrás não fazia esse tipo de, ou seja, os jogadores estavam com ele basicamente até à morte, viu os jogadores a darem tudo por ele em campo, e agora a sensação é que se houver algum erro do Benfica ele desfaz o próprio jogador da equipa em vez de defendê-lo como fazia antes. Mas lá está, o mesmo jogador que no último jogo Porto-Benfica e perdemos por uma luxação traumática e já era um problema para o meio campo que agora não sabia-se o que é que ia dar, mas agora já não serve, que é horrível. O que é que acontece para o Mourinho estar assim tão diferente? Eu não acho que ele esteja tão diferente, até é assim tão diferente este Mourinho do Mourinho da Roma ou do Tottenham. Eu até acho que é como um amigo meu há bocado me dizia antes de irmos para aqui, eu acho que ele está exatamente igual e até está bem calmo no Benfica. Esperavas mais sangue na gálera do Mourinho, de outro tipo de... Depois do Sporting empatar? Claramente. O Benfica tinha que mandar no jogo. Se quer entrar nas contas do jogo e do campeonato, tinha que ganhar o jogo.
Eu acho que com este E ainda discurso, para mais em casa. com este discurso a equipa não deve estar com o Mourinho. Eu acho que deve haver ali uma divisão, porque o jogador não gosta de ouvir aquilo que o Mourinho diz. Mas isto tem sido a trajetória do Mourinho Tem sido, nas últimas é verdade, equipas. É verdade, é verdade. Acho que desde o Real Madrid, mesmo depois, desde a saída do Real Madrid, que já não foi conturbado, tem sido a Eu história acho do que o balneário do Benfica não deve estar a passar um bom momento. momento também com aquilo do Ocabac e o Prestiani. Né? Portanto, deve haver ali muitas decisões no balneário. E mesmo o Sidney e há Cabral, outro. desde a- O Sidney também desde não que- voltou. Já nem convocado foi agora. É verdade, é Pois. verdade. Portanto, Mas Se que há ali... se nós formos Desculpa. a ver, acho que isso aconteceu em todas as equipas que o Mourinho teve. sim, sim. Todas, acho. Nos O últimos Real anos. Madrid, Sim, desde o Real Madrid. Real Madrid Acho que aconteceu. não aconteceu no Porto, no Chelsea e no Inter. Não, Exato. exato. No É Mourinho, isso. Onde ele ganha Onde tudo. ganhava. É isso. Casilhas, Sempre. Mesmo o Ele Cristiano ainda mal com a Ronaldo. derrota. o defesa Mesmo esquerdo da Ronaldo. Roma. Isso acho E que o aconteceu em Dybala. todos. O Dybala. Com o Dybala. Sim. Então, mas Mas o acho Dal que não isso funcionava na Roma. Exato. Não é novidade nenhuma. Não. Mas eu lembro do Mourinho, principalmente na altura do Porto e do Chelsea também, do Inter, sim. E ele pegava em jogadores que se calhar ninguém dava nada por eles, né? A ver, Ou não eram ou conhecidos. não eram conhecidos. Claro. Eu lembro quando o Nuno Valente vai para lá, o Marco Ferreira, mesmo o Cândido Costa, jogadores que para o nosso campeonato se calhar eram apenas úteis. E mesmo quando vai para o Inter, eu lembro do exemplo do Milito, né? Que era um jogador bom, mas parecia fora de série com ele. Ele pegava nesses jogadores e conseguia extrair o. Drogba. Exatamente. E conseguia extrair o máximo deles. Agora parece que não há muitos jogadores que tenham potenciado demais desde a chegada do Mourinho no Benfica, provavelmente. Este miúdo Tirando tem- agora o Sheldrup que pegou. Sim, Mas que Sheldrup, demorou. é verdade, é verdade. sim. Mas eu continuo a dizer, ele quando assumiu o Benfica dizia que o Laje, que a equipa do Laje mordia pouco. Eu ainda não vi ele a morder nada. Este miúdo do Benfica que tem jogado e entra e marca gols, nunca mais foi lançado, não é? Podia ter lançado ontem com o Porto, por exemplo. verdade. não é? O Anísio, não é? O Anísio, exatamente. A maneira de gestão do plantel eu não entendo. O Bá vem de uma lesão grave, Sim, como vem o Bruma. sim. Mas o Bá já pode ter tempo de jogo, mas há jogadores que não têm lesões tão graves, não podem ter tempo porque não estão. Vai ao ritmo que lhe dá. Depois há um jogador em muito má forma que é o Rafa, há bocadinho falámos disso. O Rafa ontem foi zero. Às vezes lembro-me o Pote, eu gosto muito do Pote, mas o Pote também não está a jogar nada. O Pote está ali em campo e parece que não está a jogar. Está E o duas Rafa é velocidades igual. abaixo da equipa. Completamente. Isso o Rafa atrás dele exatamente, não depois, rende. e depois tem que jogar 60, 70 minutos. Epá, Mas não se percebe, não se percebe muito o bem. Rafa ainda teve bastante tempo parado na Turquia. Teve, Pode estar a quase pagar. teve. O Pote também teve lesionado e pronto, sim, mas tem. podem epá, estar a pagar, se calhar. Por isso, mais uma razão para Eventualmente, não se pode eventualmente. montar o meio campo daqueles que montou contra o Porto. Sabendo uma equipa que joga com intensidade, que tem dois médios que não jogam com intensidade, mais um que não defende, muito e os físico. extremos, tirando o Paraciani que ainda ajuda um bocadinho, o Sheldon pouco ou nada defende, quem é que defende naquela equipa? Pois, é o problema, não é? Sim, Não há equilíbrio nenhum? Punhas, se calhar, o Rafa na segunda parte com o cansaço já das defesas do Porto, talvez. Muito provavelmente fazia um meio campo diferente. Não é? Muito provavelmente. E a nível. Eu não sei se não começaria logo com dois pontas de lança, mas eles só o utilizam, portanto nunca sei se ele aposta que o Ivanovic é um ponta de lança ou não. Não, pelo que tens estado a ver, achas que o Ivanovic já merecia uma oportunidade? Se não passas confiança a um jogador, como é que é 10 minutos e a jogar na linha, onde ele não é a posição dele, que ele vai ganhar confiança? Não é fácil, mas a verdade é que o Anísio, como o Ricardo estava a dizer, teve ali umas oportunidades e, obviamente, calha tudo bem, não é? Claro, entrar, Ah, marcar. entrar. Mas é mais fácil pôr o Anísio contra o Aroca em casa do que contra Claro, o claro, como é óbvio. Sim, sim, eu estou a dizer que ele merecia se calhar uma oportunidade, mas não estou a dizer que necessariamente neste jogo. Se calhar já merecia desde há algum tempo para trás, não é? Mas é difícil. É difícil tirares o Pavlidis. E o Pavlidis está Eu- em baixo de forma neste momento. Não, sim, sim. E olha, eu ouço muitas críticas ao Pavlidis. Eu acho que a maior parte dos benfiquistas nem gosta do Pavlidis, apesar de ser o melhor marcador. Acho que, pelo menos eu tenho ouvido muita crítica ao Pavlidis, apesar de ter muitos gols. Porque só vem a parte dos golos, aquilo que ele trabalha não tem nada a ver. E mas olha provavelmente, para se calhar o Pavlidis fica marcado também muito com aquele lance que ele à baliza na taça, em que baliza aberta a um palmo consegue falhar aquela bola. Quem nunca? Só quem não está lá dentro. Claro, mas se calhar desde essa altura a parte psicológica dele ficou um bocado mais afetada eventualmente, não? É possível. É possível. Não é? E depois sair para entrar o Anísio, acho que isso passa uma mensagem. E é o psicológico dele, já para não falar de Ivanovic, né? Sim. Acho que é muito difícil. Um miúdo de 17 anos, estar a metê-lo assim, pode até merecer uma oportunidade, mas acho que é muito difícil. Mas se fosse mais velho ele também não faria. Passou-se o mesmo com o Henrique Araújo. Ou conta ou não conta. O problema é que Mas vão contando. A verdade é que tu olhas também para o plantel do Porto e o Pietruszewski, Pietruszewski. exato,
que eu estou a dizer. O Porto não tem avançados neste Mas momento. tem 17 anos. Sim, E- mas também não tem mais. O Pietro Zé está jogado, não há mais extremos. O Borja teve Certo. o problema da mãe. Mas- Avançados não tem ninguém. Certo. O Porto não tem avançados. Mas a verdade é que Pontas de lança, Pontas sim. de lança? Não, Pontas de sim, lança? sim. Tem, pronto, tem agora o Não tem entre aspas, Malfi não é? que chegou Sim, e o mas Gu. fraco, parece-me fraco. E acho que na B, sinceramente, na B nem sei se tem, se não Tem. tem lá ali o Melniche. Não sei, Não tem, se também não não tem quero avançados. entrar. Pronto, Não sei. mas a verdade é que Mas extremos também não tem nenhum. pronto, mas independentemente disso, ele está a fazer Sim. um bom arranque e se calhar até é das melhores contratações do mercado. Acho que o Brás vai muito para Do cima. miúdo, sim. Mas a verdade é que depois ele também se perde, é a minha percepção. Ele vai mesmo muito para cima e, Sim, e é sim, bom, sim. e não tem medo nenhum. Mas depois perde-se muito Sim, no ainda, que é sim, isso de ir sim. para cima. Claro, claro. Na definição. Pois Mas é pronto, normal, tem é 17 novo, anos, faz né? parte Exatamente. do crescimento. Oh, Ângelo, um problema. O Benfica tem problema de centrais, o Otamendi ainda. O Benfica tem problemas É, centrais, não o sei. Otamendi está bom para ir para o banco. Era isso que eu ia dizer. Achas que o Otamendi vai jogando mais porque é a altura de campeonato do mundo, a Argentina, e ele tem que jogar? Ou neste caso já merecia um bocadinho de banco para dar a titularidade ao Tomás Araújo? Ao António Esta Silva? tudo. Eu vejo aí o Otamendi da mesma maneira como o Rafa. A brincar, o António Silva tem 21 anos e tem 6 jogos a titular pelo Benfica. E o Tomás Araújo igual. E Portanto, porque é que não apostar na dupla? E no jogo da taça não correu assim tão mal. era isso que eu ia dizer. O jogo da taça, se calhar o Porto e o Benfica, que o Otamendi não jogou, tinha sido salvo expulso. no Pois jogo. não jogou, pois foi. O Tomás Araújo e o António Silva fizeram uma dupla muito Sim, sim. competente, Sim, sim, sim. não é? E provavelmente o Otamendi está a 9 jogos de acabar a carreira dele do Benfica. No Não Benfica, sabemos sim, se sim. o ponto seguirá, duvido que ele vá renovar. Sim. E se calhar, neste momento, se calhar até seria um Acho que alívio sim. para dar a oportunidade a outros, Claro. não? Achas que esse é Sabendo que não vai jogar já no próximo jogo, portanto é aproveitar e deixava já seguir. jogar? Tomás Silva e o António Araújo era a dupla que. Não, também não tens lá mais Não, ninguém. mais ninguém, Não não é? mais ninguém. O Gonçalo ainda não vai jogando pela equipa B, há de chegar Mas- ao patamar que tem que chegar. Mas dos três, o que deixavas fora, se calhar era o Otamendi, não? Neste momento há 4 ou 5 jogos, provavelmente sim. No próximo jogo não joga, não é? Sim, no próximo Garantidamente. jogo. Nem ele nem o Rios, graças a Deus. E o Rios também. A brincar, o Otamendi já deve ter custado ao Benfica este ano. Uns Já deu quantos pontos, mas já deve ter custado para aí uns 6 ou 8 pontos. O que neste caso faria a diferença, não é? Estaria na luta ali com o Porto. E nem é este jogo. O Benfica provavelmente é um clássico. É uma tripla. Nunca sabe o que é que vai sair. Claro. É como um derby, é uma tripla. Mas não pode perder não pode perder pontos como perdeu contra o Santa Clara em casa. Em casa o Otamendi. Exato, exato. Também já Sim, ganhou sim, alguns claro. penaltis. Também. Também. Sim. Pronto, vale a pena. Olha, e agora, antes de passarmos ao Braga Sporting, ainda tivemos um jogo de Taça de Portugal, tivemos um Sporting Porto, em que foi um jogo 1-0, com aquelas quesilhas habituais, não muitas oportunidades, um jogo muito físico, se calhar na primeira parte, e que é desbloqueado através de um penalti que o Luís Soares acaba por converter. Ricardo, neste caso o Palé, o que é que achaste desse jogo? A vitória foi justa? Eu acho que sim, acho que o resultado se aceita. Eu acho que a primeira parte não houve futebol. A primeira parte foi praticamente um jogo de quesilhas, de casos, de casinhos, muita confusão. O Banco do Porto, eu estava nesse jogo, fiquei encostado ao Banco do Porto. E nunca vi uma pressão tão grande dos adjuntos do Farioli. Qualquer jogada estavam com o quarto árbitro. Eu não percebo se há uma área técnica que o jogador que não se pode sair da área técnica. Como é que há um quarto árbitro que passa 90 minutos a ouvir o adjunto do Porto não sempre conseguem ao lado, fazer sempre ao o lado, que o sempre Ilman ao lado, faz. sempre ao lado. senão- Não, mas isto também podemos falar do Ilman. O Ilman é o capitão e está a defender a sua equipa. Eu acho que aí também não é criticável. E não podemos mas é o que é. esquecer do Luís Gonçalves, já não está no Porto, senão... Estava a falar um dirigente ontem do Porto, é o Monteiro, acho que é Henrique, qualquer coisa Monteiro, sempre em cima. Eu estava perto, eu quase que os ouvia, estava encostado ao Banco do Porto. E percebi que aquilo ali, realmente, eu não imagino como é que será no Dragão, mas deve ser ainda mais, a pressão deve ser ainda maior. Primeira parte não houve futebol, segunda parte o Sporting entra bem, marca o gol e depois recua, faz umas substituições que não resultam, entra o Pote, entra o Simões, nem um nem outro entraram bem, e portanto o Porto, apesar de não ser um resultado que não era tão mau assim para o Porto, para o Sporting também era bom, e portanto houve ali um jogo que não houve assim ali muita alteração, muita dinâmica, e sentiu-se que as duas equipas estavam mais ou menos, que não estavam conformadas com o resultado. Eu acho que apesar de tudo. ninguém estava à espera que o jogo também, a eliminatória pelo menos, ficasse decidida. Claro que não. O Sporting com o 2-0 se calhar quase que resolvia, o Porto se empatasse também era um bocadinho, mas o 1-0, apesar de tudo, percebi que era que deixou tudo em aberto para a segunda mão. E portanto, acho que foi um resultado. Aquela parte final do jogo foi um bocadinho
controlada para as duas equipas, apesar de tudo. Não houve grandes oportunidades, Ninguém apesar de quis tudo. arriscar muito. Exatamente. Ricardo Matos, neste caso, o que é que achaste desse jogo? O resultado foi justo? Sim, não, aceita-se, o resultado foi justo. Mais uma vez o Porto jogou como jogou com o Benfica na primeira volta, a controlar, a tentar não sofrer, a tentar manter a eliminatória aberta. Lá está mais uma vez aquilo que eu disse do Farioli: controlar, não quer arriscar, não quer ir para cima para tentar fazer o primeiro, o segundo, não, quer controlar, quer manter o jogo, a eliminatória viva neste caso. Estava a jogar fora, percebeu-se perfeitamente o que é que ele quis do jogo, quis empatar. E gerir para o Benfica, talvez, não? E também, claro, exatamente. E pronto, olha, pelo menos deixou a eliminatória aberta. Agora vamos receber o Sporting no Dragão. Estamos a perder 1-0. É completamente que ele próprio até tira o Frolf e mete no banco também para fazer. Sim. Era um jogo para 0-0. Era um jogo para 0-0. Estava de caras, foi o que ele fez no 0-0 com o Benfica. O foco é o campeonato. Essa era a lógica. Acho que é por isso que é tão fácil de ver. É fácil. E ainda para mais, uma eliminatória disputada. O próximo jogo é depois do derby. É fim de abril. É depois do derby. É daqui a um mês e meio, provavelmente. É uma final, no fundo é uma final quase antecipada. Porque a final é com o Torriense ou com o Faf. A partida vai ser a final do Dragão, não é? É isso. Acho que este jogo em Alvalade foi mesmo. Olha que chatice, temos que ir a Alvalade. Vamos manter isto aberto só. Vamos manter isto aberto para depois lá mais para a frente. Acho que foi muito por aí. Foi um jogo pouco interessante. Ângelo, o que é que achaste do jogo? Tu estavas de fora, não? Do Ricardo, do que vi. Nada de espetacular. Foi para cumprir calendário. Calhou acho agora, que não é? A vitória da seria do Sporting, como foi, mas de resto não houve... Nada de transcendente, não é? Não. Pronto, e entretanto passamos agora para o jogo em Braga, em que o Sporting tinha tudo para tentar ganhar para depois ficar de cadeirinha-se confortável a ver a quem é que ia ganhar pontos ou eventualmente aos dois, mas acabou por acontecer o mesmo que aconteceu nos últimos dois jogos do Sporting com o Braga, que é sofrer o golo no último minuto. Já foi assim em Alvalade, tanto neste ano como na época passada. E a maior parte dos sportingistas provavelmente até sentia que quando chegava o jogo, pronto, o campeonato já foi, agora é ver o segundo. Não. Qual foi a tua opinião? Eu acho que nós acabámos por provar um bocadinho do nosso veneno, porque marcámos também vários jogos que marcámos no último minuto, não é? Portanto, as coisas também às vezes que correm mal, não é? Pronto, foi aquela mão que estava mais 10 centímetros para fora. Eu acho que se a mão do Inácio tivesse 10 centímetros para dentro não era penalti. Se calhar o Rui Borges já não era criticado, o Sporting estava em cima do Porto e é aqueles SIS que é o que é, né? O Sporting acabou por defender. Eu acho que o Rui Borges foi muito conservador, não o critico por isso. Foi uma aposta, ele achou que o jogo estava mais ou menos controlado, pôs o Quaresma a defender, e realmente aqueles 10 ou 20 segundos que calhou aquele penalti com um lance perfeitamente fortuito, como foi o penalti do Sporting, também foi fortuito. Mas pronto, o futebol às vezes é fácil de comentar a seguir aos jogos, não é? Se não há aqueles 10 segundos, o comentário é completamente diferente. Estávamos em cima do Porto, pronto, é tudo assim. Por isso é que o futebol também tem a graça que tem, não é? Olha, Ricardo, assim. O jogo até começa bem, o Sporting domina completamente a primeira meia hora, o Braga não faz qualquer remate, e depois aos 30 minutos o Moutinho faz um passo fantástico para a esquerda e é o gol do empate. O Geni que está lá em vez de estar lá o Fresneda, a equipa está descompensada, o Braga empata. Ao empate. Na mesma, o Sporting consegue ainda fazer o 2-1 ainda antes do intervalo, o que é um momento psicológico importante, mas na segunda parte o Sporting é engolido por aquele meio campo, talvez pelo desgaste do jogo com o Porto. Também um bocadinho, e o Braga joga muito. Eu acho que o Braga tem uma grande equipa. Eu acho o Sporting tem 28% de posse de bola, que não é habitual. Teve 28% a 30% de posse de bola. Pelo menos na segunda parte. Não é habitual para o Sporting, mas obviamente o Braga é a equipa que tem mais posse de bola no campeonato. Mais que o Sporting, Porto ou Benfica, o que também demonstra a qualidade da equipa. Sem dúvida. Bracarense. Eu estava a ver o Braga e estava a comentar, estava a dizer que o Braga joga muito a bola e jogou muito. O Braga na segunda parte jogou muito, estava-se à espera que o Braga empatasse. Não é que tenha tido muitas oportunidades, mas o Braga jogou muito e pressionou muito o Sporting. O Sporting não conseguia de todo sair. Talvez também para o cansaço, eventualmente. Talvez para alguma indicação de um jogo mais contido da equipa do Sporting, mas o que é facto é que não conseguimos sair e se tivéssemos feito um ou dois contra-ataques perigosos, tinha obrigado o Braga a não ir tanto para a frente, não é? E o Braga realmente pressionou tanto e estava a controlar completamente o jogo e eu estava à espera que o Braga marcasse um gol. Claro que no prolongamento e quando chegava nos descontos já acreditei que podíamos sair lá com a vitória, mas o futebol é assim. Fiquei muito decepcionado
E achei que perdíamos ali o campeonato, sinceramente. A minha aposta era que se nós ganhássemos em Braga éramos campeões. Éramos tricampeões. Mas pronto, assim agora assim complicou. vai ser difícil. Olha, ainda tens ali um momento-chave em que o Sporting está a ganhar 1-0, o Soares falha um golo Um passo do Trincão. inacreditável. É um avançado O Ornichek faz uma grande defesa. Não, eu sei, mas, Mas é engraçado é que o Soares parece daqueles avançados que é verdade. capaz do melhor, ou seja, marca golos verdade. inacreditáveis e depois aqueles mais fáceis. Falhou 3, 4 gols esta época, isolado contra o isolados, guarda-redes. não É verdade. Obviamente é verdade. não tira do Mas mérito também do Ornichek. dos né, guarda-redes, que é um claro, que defendia as bolas, mas ele tem essa, pronto, não sei, várias vezes que está em frente ao guarda-redes e não consegue não fazer gol. consegue. É verdade. Que era supostamente o mais fácil. Não é? E era o 2-0 que aí nessa altura Era capaz de matar não um resolveria, bocado o se calhar que viu-se agora no Porto, não é que resolvesse o jogo, mas se calhar era um grande impulso para o Sporting ganhar. Olha, e vocês, eu aposto que vocês, quando o Braga empatou, não foi propriamente a coisa mais triste que vos aconteceu este fim de semana, não é? Viram o jogo do Braga? Eu não vi, estava a ouvir o relato, na rádio, estava em viagem, estava a vir para Portimão, mas estava a ouvir o relato. Mas ficaste contente, obviamente, com satisfeito. Com o 2-2 do... Já estava nos 90 minutos a pensar, pronto, olha, ok, tudo bem, vão ganhar, vamos ver amanhã. Exato. Mas quando o comentador Diz que é penalti. epá, É lá. se calhar não é mau, olha, se calhar. E tu, Ângelo, pois também não foi muito diferente, não é? Não, de todo. Não é? Já estavas a ver um fim de semana em que o Benfica era capaz de E correr bem. correr bem, não é? E correr bem. E acaba por falhar ali e depois. Ou seja, ficam todos com um sorriso Sim. amarelo, não é? Mas Melhor para o Porto que é menos um jogo, né? Quanto Exato. mais jornadas passarem Só assim, por está isso, bom. Só por isso. deixa-me destacar que o Braga tem lá um jogador da formação com 39 anos Bestial. que deu um banho tático. Muito bom. Continua a ser uma peça Claramente. importante, não é? É o motor daquele meio campo. Depois tem o Zalazar, que tem a qualidade que tem, e o Ricardo Horta. Sim. Que são os três neste momento Jogou muito, o Braga que jogou muito. Claramente. fazem a diferença, não é? Sim. Mas há ali um lance, não sei se recordam, é o Motinho. Aquele passa pelo. Pois, eu acho que ele tenta fazer o gol. Que faz aquela. Sim, sim. Eu acho que ele depois tenta que fazer o gol, mas se aquilo sai bem. Ele consegue passar, eu não lembro se era 2 ou 3 jogadores do Sporting Sim. e consegue tirá-los da frente com E se a um bola toque vai à todo. baliza, acho que o Rui Vírgula. Silva estava à espera do cruzamento e não estava à espera da bola sair na baliza. Mas a nível do Braga, apesar de tudo, se calhar esperava-se um pouquinho mais de atrevimento, ou seja, eles pressionaram, mas não fizeram aquela criação de oportunidades. Ou o Sporting parece ter mais ou menos controlado a nível de posicionamentos. Mas controlou muito bem, o Diamandé controlou, os centrais, não foi só o Diamandé, controlou muito bem o Paulo Vitor. E para o jogo do Braga faz muita diferença. O Paulo Vitor, que é a referência à ofensiva, Que é referência móvel, Claro, não é? exato. Uma referência móvel. O Zalazar e o Horta não conseguiram criar lances para o Paulo Vitor. Eu nem me lembro se o Paulo Vitor rematou à baliza sequer, honestamente. Sim, oportunidades, fomos ver as oportunidades do Braga, houve aquele cruzamento, não foi um cruzamento que o Rui Silva tirou em cima da linha, Sim. não houve muito mais oportunidades do Braga, na realidade. Acaba por ser um bocado. Uma pressão um bocadinho estéril, não é? Porque Sim. acaba por não dar grande resultado e grandes oportunidades de gol. Sim, provavelmente o Braga está a pagar a fatura do início da época. Eu não sei se tivesse vocês. mais uns vocês- pontinhos que perdeu. Mas É verdade. vocês têm a ideia que o Braga parece que ainda está a fazer um bocado pré-época, ou seja, É estranho, é? não é? Parece que a equipa ainda está a tentar encontrar ao fim deste tempo todo, quando na realidade até tem. E pode ter na Liga Europa uma oportunidade de fazer uma boa figura, não é? O Até Braga porque está do lado, está no lado mais aparentemente, fácil. Podemos mais ter um fácil. Braga-Porto na final, como em Dublin, não é? Como em Dublin, aqui há uns anos atrás, há 20 anos. Podemos... É O verdade. Porto é um jogo difícil, não é? O Porto, eu acho que o Stuttgart é se calhar, dos adversários mais difíceis. Mas, Está na Liga mas Europa. é eliminar provavelmente se o Porto elimina. Se eliminou o Stuttgart. E o Braga. O Aston Villa também. Ah, eu vou dizer que apanha assim. Então não tem Também hipótese. não é. Não, até que o Aston Villa agora tem um O O bocado. treinador do em Aston queda, Villa, sim. em 6 finais da Liga Europa, ganhou 5. Pronto, Portanto, a partida ele vai à final. A partida ele vai estar na final, não é? O Sevilha está na Liga Europa, não? Não, o Sevilha não, mas está o treinador, mas está ele. Está ele, É Está o isso. treinador que vai sempre à final e ganha. Tem mas ganho, eu vai acho que o sempre. Porto vai apostar as fichas todas no campeonato. Sim, também acho que sim. Claramente. É capaz de ser eliminado já. O Braga é que eu vejo mais hipótese até no Braga e está no lado melhor até da grelha. Sim. Pode fazer uma gracinha este ano. E a nível de. Pronto, já falamos nesse caso no Braga. O Sporting também vai jogar as competições europeias e com Sim. o Bodo Glimt. Sim. E há também quem diga que também está do lado positivo, não é? Sim, a seguir apanhará o Leverkusen ou o Arsenal. Mas os grandes, os Manchester. Grandes, sim, o grandes City, são o Real todos. Estão Madrid. lá, à parte do Sporting e o Bodo Glimt, são É todos mais- grandes, é não é? mais ou menos Mais isso. ou menos. Sentes que o Sporting tem hipótese com o Bodo Glimt, que o Bodo Glimt não é equipa tão frágil quanto mostra. É verdade. É que o Atlético Madrid em casa perdeu, o City
lá levou 3, não é? O que é O facto é Inter que- perdeu em casa e fora, e mesmo o Dortmund também não conseguiu ganhar na O que é Alemanha. facto é que todas as equipas estão preparadas para a surpresa que é o Boda, chegam lá e perdem, não é? Exatamente. E, portanto, eu não sei o que é que tanto pode chegar lá amanhã ao Sporting ou depois da manhã e ganhar e fazer um bom jogo como lá 3 ou 4. Epá, eu não tenho muito receio deste jogo. Preferias o Real Madrid ou o Bodo Glimt? Epá, eu acho que o Sporting também não ambiciona ganhar a Liga dos Campeões. Mas eu estou a dizer é porque, não sei qual é a vossa opinião, mas gostava também de ouvir, é que o Sporting tem muito mais a perder com o Bodo Glimt. Claro que o Real Madrid era o outsider, claro, Não é? obviamente. Ou seja, se o Sporting perder com o Bodo Glimt é mau. é morrer na praia, digamos, não é? É mau. Mas- Parece que o Real Madrid não Era trazia isso. mal ao mundo, é verdade. Mas É já verdade. não há o efeito de surpresa. Bodo Glimt, pois. quem é o Bodo Glimt, mas já ganhou ao Inter, ao É City, isso, já é não Deu é- 5 ao City, Não há- deu não há- 6 ao Roma, né? Deu 6 à Roma. Não Sim, há foi efeito de seis de surpresa, Mourinho. mas eles fazem uma pressão como a Porto, eles se focam lá à frente. Não sei. Tem uma Depois é o equipa relevado, muito é bem o montada. artificial, eu não é sei se. muito difícil passar lá. Pois, Ninguém passou O lá. Sporting pode marcar um primeiro gol e até que o jogo correr bem e ganhar lá. Agora pode aquilo correr mal. Estou com algo Eu receio. compreendo as diferenças meteorológicas dos países, não consigo compreender como é que uma equipa joga na Liga dos Campeões com relevado artificial. Pá, pois, consigo porque senão não podia jogar, se calhar não tinha condições nesta altura para jogar no Teria- relevado natural. Teria que jogar no Tinha jogado à Suécia ou à Finlândia, pá, não sei. Pois. Faz-me É confusão. estranho. Quando em Portugal é-se perigo quase na segunda e terceira liga, já há relevados artificiais e depois Há joga-se na equipas Liga de dos campeonato, aí Campeões. temos aqui uma equipa ao lado, o Lagoa joga em relevado natural, Certo. joga de campeonato. mas as condições provavelmente climatéricas lá não... Sim, não permitiam, Sim. não claro. permitiam, mas tem que haver mínimos. Não é? Se os estádios têm que ir, sofrem auditorias, não pode haver esta O discrepância. Sporting já foi hoje, Diferença. viajou hoje 2 dias antes, já para amanhã se Para adaptar, se adaptar. estar lá mais coisa, a temperatura, ao relevado. Epá, pois, É mas, que por vezes esquecemos de coisas que passam ao lado. O ex-treinador do Sporting acaba a carreira dele num relevado artificial na primeira divisão portuguesa no estádio do Bessa, no Rubén Amorim. em termos de lesões, Sim, pois sim. sim. Sim, é verdade. Mas agora é acho que os verdade. relevados já têm uma tecnologia, já uma mistura, conseguir que aquilo já não é assim tão Não mau é como totalmente- era antes. não é totalmente Sim, acho sintético, que não é mas tão mesmo mau assim como era antes. Mas é mais propenso. Mas a verdade é que mesmo dando barato a parte do relevado, que obviamente faz diferença, as condições climatéricas, o Inter mesmo em casa com o Bodo Glimt não conseguiu fazer nada. Pois, é verdade, é verdade. Ou seja, nunca teve sequer próximo Jogou de pouco, jogou dar a pouco volta à também. Sim, é eliminatória. verdade, não é? Em termos físicos, o Bodo Glimt conseguiu gerir bem a eliminatória e dar cabo deles. Luís, eu na realidade não estou muito preocupado com o Sporting, nós estamos a lutar pelo campeonato, estamos no oitavos de final, fizemos uma Liga dos Campeões extraordinária, podemos ganhar a Taça Portugal, temos mais pontos este ano no campeonato que tínhamos o ano passado quando fomos campeões, ganhei 3 campeonatos em 5 e portanto eu estou muito feliz e muito tranquilo, não tenho problema absolutamente nenhum. Provavelmente é o melhor Muito momento bom. de É muito Sportingistas. bom, muito bom. Eu com 49 anos de sócio, pá, estou completamente não- feliz. não uma podes provocação, queixar. Ricardo. Eu só acho é que se não ganham nada, Este ano. o Rui Borges vai ter pelos Não sei. adeptos. Sim, Pelos adeptos. Os não é adeptos, pelas- sim, os adeptos, sim. Aliás, eu sei, estamos à espera sempre de uma derrota agora em Braga, cai logo tudo em cima do treinador, porque pôs o Quaresma e não pôs um avançado, que um avançado é que era. Também não tem, não é? Pronto. Também não tinha ninguém, mas pronto, pôs um defesa, foi defender o resultado, epá. E um treinador que fez o que ele fez, epá, tem que ter todo o crédito e todo o benefício da dúvida. O campeonato está a fazer a taça, a Liga dos Campeões, com muita sorte, jogos muito felizes, sem dúvida. O Paris Saint-Germain, temos tido muita felicidade. Mas a felicidade Este também, último jogo em Braga, a felicidade também dá trabalho, não é? claro que sim, claro que sim. Eu acho que já ninguém se lembra do Sporting jogar a 3 centrais. Sim. Já ninguém se lembra. Ter feito essa transição da maneira E bem. que fez, E bem. É verdade. espetáculo. E que ninguém acreditava que ia funcionar. Exato. Não, E há algum tempo atrás, é o que vocês estão a dizer, ninguém acreditava nisso. A verdade é que ele pega na equipa destroçada pelo João Pereira, consegue aguentar aquele barco até o fim da época, lá está com os 3 centrais, com o sistema dele, mas agora o Sporting joga já de uma maneira diferente e a verdade é que parece uma equipa consistente, ou seja, ele tem... Certo. Ele tem muito dado- consistente. Pior não está. É? O Sporting joga. Pior não está. Eu vejo o Sporting, vejo sempre que pode ganhar os jogos. E o futebol é mesmo assim, quer dizer, pode jogar bem e perder, mas se jogar sempre bem, a tendência é sempre ter bons resultados. Eu acho que o Sporting isso está a acontecer. Jogamos sempre de uma maneira boa, consistente, estamos sempre perto de ganhar os jogos. Claro que podemos ganhar e podemos perder muitos jogos, mas estamos de uma maneira muito mais próximo sólida. da vitória. Mais próximo, muito sólidos. Depois temos os jogadores, os jogadores fabulosos, não é? Que nós temos o Yeoman, por exemplo. O Yeoman para mim é um jogador, teve agora uma fase um bocadinho em baixo, Foste mais abaixo, não é? mas agora voltou e o Yeoman é um jogador para mim famoso, como o Fraolt,
porque é um jogador como o Osna, são jogadores absolutamente fulcrais nas três equipas. E para mim o Soares, né, que é uma revelação e que é um jogador extraordinário também. Epá, pronto, e temos tido a felicidade de ter estes jogadores. Quem se lembra dos Jokers? É verdade, ninguém se lembra. Eu lembro-me, para mim, o Joker está sempre lá em cima, independentemente da maneira como saiu. Mas o trabalho que ele fez deixou frutos, não é? Claro que sim. A nível, por exemplo, e vocês falaram agora de 3 jogadores assim escandinavos, não é? Sim. O Jokers, o Froholt, o Orsnes, é verdade, são não é? três escandinavos. São jogadores que, pelo seu perfil, cá encaixam que nem uma luva. São os jogadores claramente que nós podemos pescar num mercado que até não está muito inflacionado, mas que são claramente uma mais-valia para o nosso campeonato por serem mais físicos. Eu acho que sim, são mais combativos. Não é? Portanto, Sim. para o Benfica, de certeza, para o meio campo, qualquer um. A tendência do jogador brasileiro, né, que era muito a tendência do futebol Sim. português buscar brasileiros, está um bocadinho a notar-se que está um a bocado- crescer esse ritmo de contratação dos jogadores brasileiros, acho eu. Porque realmente os nórdicos, eu acho eu, que são jogadores muito disciplinados, muito rigorosos, muito físicos, e que em Portugal fazem a diferença. E depois vão evoluir tecnicamente, porque vão treinando com jogadores tecnicamente mais evoluídos, e portanto acrescentam às suas potencialidades físicas, de disciplina, etc., à parte técnica. E eu acho que tem tudo para crescer no futebol português. E em termos formativos já tem equipas como o Manchester e o Real já irem buscar jogadores com 17 anos, 18 anos. Sem Vai dúvida, dar sem outra... dúvida. E são jogadores físicos, mas nem por isso são toscos. Não, São técnica. não. Contrariamente. Chegam aqui a perfeição, mas... O Yilmaz E é se um calhar jogador dos são três jogadores o Benfica tecnicistas. será aquele que tem mais história com nórdicos. Exato. E passou por várias fases de nórdicos e claramente estes de agora são Mas, bem melhores. mas parecia estar um bocado esse mercado abandonado até há algum tempo atrás. Até o Sporting ter ido buscar o Jokers, o Ulma, do Warder e o Benfica, o Orsnes. E agora parece que estão a... Exato, o Sheldrup também. Olha, pois, são jogadores que estão em Sim, evidência sim, dos sim, três sim. clubes, é verdade. Estão os três. E têm conseguido levar um bocado a água a esses moinhos do mercado do nórdico. Olha, eu vou só pôr aqui uma pausa para o nosso jingle. Para quem nos está a ouvir na Rádio Portimão e no Facebook, os 106.5, vocês estão a ouvir o Fora de Jogo, é o segundo episódio, este do Fora de Jogo sem VAR. Vamos só pôr aqui o jingle só para vocês recordar-se. No futebol, nem tudo é preto no branco. Aqui, discute-se o jogo sem filtros. Fora de jogo, sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas. Onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. É verdade, é verdade. Fora de Jogo, todas as segundas-feiras, das 22 às 23, na Rádio Portimão 106.5 FM e com transmissão em direto também pelo Facebook da Rádio Portimão. Olha, temos estado a falar agora do Benfica, do Porto, do Sporting, mas agora é a altura de ir aqui para o clube da nossa terra, o Portimonense, que somou mais uma derrota, ou seja, nos últimos 7 jogos faz 2 pontos. A última vitória em casa foi dia 9 de agosto do ano passado com o Penafiel, 2-1. Portanto, mesmo no início praticamente do campeonato. Estão em último e ao intervalo estavam a ganhar 2-0 contra um rival direto e acabam por perder 2-3. Acham que foi o canto do cisne do Portimonense ou acham que ainda tem hipótese de lutar, sei lá, pela manutenção direta ou por um lugar do play-off, quiçá? Quem quer começar? Ângelo. Posso começar. Eu, um bocadinho como o João Reis disse na Flash, a primeira parte acho que entram como têm que entrar, é um jogo em casa, mas depois se não ganhas os jogos em casa vai se tornar muito complicado. Acho que a vida está muito difícil. Percebo que não seja fácil ganhar jogos quando não tens um 11, mas faltam 9 para acabar. E às vezes parece-me que o Mr. Tiago não deve ver os mesmos jogos que o resto do pessoal, porque há comentários que ele faz totalmente desfasados. Por muito que o treino seja bom durante a semana, não é aquilo que transmitem os jogos. A segunda parte, aquilo não pode acontecer em 2 minutos. A maneira como sofrem os golos e depois a reação que já não é deste jogo, já vem dos outros jogos. Ou falta dela, não é? O Portimonense está, ou seja, apesar de tudo estar a ganhar ao intervalo, 2-0, fica a perder 2-3, não é? O Paço de Ferreira tem um expulso e temos 20 minutos em superioridade numérica, Mas notaste? a qual também não conseguimos aproveitar, não é? Não há... Parece que chega ali um momento de mau fio de jogo. Obviamente que perder o tumble também não ajudou, não é? Que era a referência
todos os bancos que existem não ajudam, mas... Jogou o Wellington está à frente sozinho, foi? Eu só vi a primeira parte, na segunda parte não vi. O treinador está lá para arranjar alternativas e tem que as arranjar, não é? Tem que as arranjar. E o Wellington veio também de muito tempo parado, se houver mais de um ano e tal, pronto, obviamente está... Com uma grande recuperação. Sim, está a recuperar e já vai jogando, ainda não joga o jogo inteiro, mas já vai jogando. Mas faz toda a diferença e, naquele sim, ataque. e ele é um jogador, obviamente, bastante diferenciado neste momento. Ou se calhar dizer que é dos melhores do Portimonense facilmente. Sim. Mas a verdade é que ainda não tem no ritmo... Sim, não está corrido e provavelmente nem o atingirá esta época. Exato. Por muito que se tente e que se dê minutos de jogo, e acho que tem entrado sempre bem, sempre resolutivo a fazer alguma coisa na frente de ataque, mas não vejo... Acho que a vida está muito difícil para o Portimonense. Acho que ainda por cima tem um calendário muito difícil daqui para a frente. Quer dizer, teoricamente este era o jogo mais fácil. Tinha que ser ganho. Este era aquele jogo tinha que ser que ganho. É crucial. E arriscamos a ter as equipas do Algarve fora da segunda liga, não é? Porque o Farense também anda lá no penúltimo lugar, não é? O Farense está um pouquinho melhor agora. É Sim, penúltimo, sim, está o Oliveirense. Não sei qual é que foi o resultado desta semana. Eles ganharam Não, empataram em Penafiel. No último minuto, mas pronto, trouxeram um pontinho para cá, para Faro, não é? Temos que acreditar, mas eu estou a ver, e depois descendo o Portimonense, eu também não sei qual vai ser o futuro da SAD. Tudo isto está agora assim uma grande incógnita, não é? Mas a nível de manutenção, achas complicada olhando para o calendário, se não ganha em casa aquele rival direto, não estou a ver como é que vão ganhar. Penso que tem o Benfica, não sei quem é que tem agora, mas sei que tem jogos bastante... A Marítima já jogaram. Mas eu vi o calendário que tinha um calendário bastante difícil. Eu vou dizer que agora vai a Torriense, que é uma das equipas que está a lutar pela subida, né? Pelo menos do play-off. Mas às vezes nesses jogos o Portimonense surpreende, não é? Já Às vezes em contra-ataque o O jogo em casa contra o Torriense foi muito bem conseguido pelo Portimonense. Certo, mas não... Apesar da derrota. Era isso, apesar da Deve ter derrota. sido os melhores jogos da época. É proporem trocar, jogarem sempre fora, se calhar. Sim, temos mais pontos fora de casa Devemos ter, do que em casa. Pois. Ricardo, achas que o Portimonense tem salvação ainda esta época? Playoff, se calhar, ou nem isso? É possível, pode ter, pois está a 2 ou 3 pontos de conseguir. Agora, que é muito difícil, e eu acho que trabalhar em cima de derrotas não ajuda, principalmente uma equipa nova. Aliás, o Portimonense já nos habituou a ter equipas novas todos os anos, os jogadores depois... Todos os meses. Exato. Quase isso. Acho que é um entreposto de jogadores. E quando é assim, acho que é muito difícil. Acho que trabalhar em cima de derrotas é muito difícil com jogadores que estão cá há pouco tempo, querem vir para cá para se mostrar, para darem um salto. Como é que uma equipa funciona assim? Eu não consigo compreender. Eu acho que esta parte... Essa gestão. Esta gestão, esta parte é a parte para mim que é mais triste, ver o clube ser gerido desta maneira, a nível de equipa, de plantel, de jogadores. Acho que essa parte também me deixa... Até porque há 2 anos estava a lutar contra Portos, Benficas e Sporting. Exato. E isso ainda custa mais estar a ver como aquilo que já deu frutos e agora como está, né? Em tão pouco tempo, o que é que aconteceu para estarmos neste nível agora. E outra coisa que eu queria dizer, mas se calhar já deixo para o fim, quando for um minuto, no positivo e negativo, eu já deixo para o fim. Então, se calhar agora vamos passar à parte das previsões. Eu vou-vos lançar aqui coisas simples de dizerem o resultado. Eu tenho aqui os jogos que vou-vos dizer e peço só que deem o resultado. Se melhor começa por Ricardo e acaba-se no Ângelo. Para os próximos jogos, está aqui. Bodoglint Sporting. Um igual. Ricardo? 3-1. Para quem? Para o Bodoglint. Igual deste lado, 3-1. 3-1. Ok. Stuttgart da Porto. Um igual. Também. 2-0 para o Stuttgart. 0-0. 0-0. Arouca Benfica. Benfica ganha 2-1. 3-0 para o Benfica. 4-1. Para o Benfica. Claro. Porto Moreirense. Um igual. João. A esperança é o que vai morrer. A esperança não é. 1-0. O clássico. E? Eu acho que o Vasco vai surpreender e vai ganhar o pouco. No Dragão. 1-0. 1-0. Ok. Torriense Portimonense. Portimonense ganha. Quantos? 2-1. Ricardo. 1-0 para o Portimonense. É lá. Ângelo. 3-2 para o Torriense. Ok. Estão lançados os jogos. O Sporting Tondela não. Pois não está. Não. Esse foi olhar. Sim. E agora temos a provocação do dia, que é a pergunta se o campeonato está decidido e se é o Porto campeão. Não está decidido. De todo. Acho que não. Ainda. O Porto campeão provavelmente é o mais certo. certo que venha a ser. Mas não está decidido.
Não está decidido, está em Não aberto. está. Ricardo, Não está decidido de maneira nenhuma. Mesmo com a vantagem, não está decidido. mas vai ser campeão? Achas que sim, não é? Eu acredito que Isso sim, é eu acho que esperança. sim. Com mais ou menos dificuldades, mas eu acho que com mais um pontinho ainda é capaz de ser campeão. Ângelo. Para mim está decidido, está entregue ao Porto e o Benfica vai dar o campeonato no dia 19 ou dia 18 ao Porto. Ao ganhar em Alvalade? Pronto, fica já... Ou fica- empatar. Ou ou empatar, empatar. sim. Sim. Conforme esteja. E agora ainda temos um minuto para o vosso... Um minuto de arrasgar. Né? Ricardo, começamos por ti. Paulo, neste O caso. positivo e o negativo? Positivo e negativo. Eu, positivo, diria a competitividade do campeonato e o facto de estarmos a poucas jornadas do final e, apesar de tudo, as 3 equipas ainda a lutar. Podia ter deixado de acontecer neste fim de semana, ou se o Porto ganhasse, ou se o Benfica perdesse, ficava afastado, se o Porto ganhasse, era campeão. Eu acho que assim interessante e vamos continuar aqui todas as semanas, aqui rasgadinho, aqui ainda com uma esperançazinha de poder ganhar qualquer um de nós, acho eu. Apesar do Benfica já ter mais difícil. Que ser campeão é difícil. Eu estive a ver as odds ainda, isto tudo informaticamente. O Benfica neste momento ficou com 2% de hipóteses. Sim, campeão é Isto muito difícil. eletronicamente e por computadores. Não... Sim, E, o campeão. Porto tinha à volta dos 70%. Uma coisa Deve ser isso. assim. Eu também diria isso. Se fosse hoje, diria isso. Pronto, e a parte negativa? A parte negativa foi aquilo que eu há bocadinho já referi, que fiquei muito impressionado com a pressão do banco do Porto no jogo, fiquei completamente desesperado. Porque qualquer lance em todo o minuto, o quarto árbitro era pressionado por treinadores adjuntos, pelo Lúcio Gonçalves, sempre constantemente em cima do árbitro. Para mim, que vejo futebol há muitos anos, nunca tinha visto uma coisa assim, nunca tinha visto nada daquilo. E pronto, acho que, até porque isso não é permitido e acho que devia ser castigado, devia haver cartões amarelos e não houve nada, rigorosamente nada. Achei estranho. E digo isto porque estava ali mesmo em cima, portanto senti muito na pele aquilo que se passou. Essa parte. Exatamente. Ricardo Matos, neste caso agora, positivo da semana. Olha, para mim o positivo não pode ser outra coisa a não ser que passou mais uma jornada e estamos em primeiro e pronto, e, apesar de podíamos termos acabado com o campeonato, praticamente podíamos ter acabado com o campeonato, não acabámos, mas olha, estamos em primeiro, não perdemos, o Sporting não ganhou, portanto essa é a parte positiva para mim enquanto portista. A parte negativa que eu não disse há bocado e deixei para agora, o Portimonense, sobre o Portimonense, claro, o Portimonense jogou num sábado, se não me engano, às Sim. 2 da tarde num sábado, Exato. um jogo completamente decisivo para manter a equipa no segundo escalão e pôs 692 pessoas dentro do estádio. O estádio dá para 9.000, se não me engano, pôs 692, a contar com os adeptos do Passos Ferreira. Acho que isto é triste, é muito triste. Acho que o clube está de rastros, não há ligação absolutamente nenhuma com a cidade, com os adeptos, não há adeptos. E isto deixa-me triste porque eu ainda sou do tempo de ver o Portimonense na segunda B com o meu primo e com o meu Exato, tio, é verdade. gritar ali pelo Helder Claro. É verdade, e o Marinho. O estádio cheio contra o Covilhã, Exato. isso era o Clube da Terra. Exato. Era viver o Clube da Terra. Eu agora consigo dizer-te quase a equipa toda dessa altura e agora não te consigo dizer nenhum. Pois. Porque entra um jogador esta semana, para a semana já foi embora, entra outro. Tens um jogador que é o Tumble, que é o nosso capitão, o melhor marcador, sai por 2 bifanas. Percebes? Esta gestão, isto deixa triste e depois é impossível haver uma ligação com o clube, com os adeptos. Já agora queria só complementar o que o Ricardo está a dizer. Eu há muitos anos que digo que para criar esta ligação tem que se ir às escolas. Eu acho que não custava nada ir um jogador por semana a uma escola, às escolas primárias, para oferecer umas t-shirts do Portimonense e criar na juventude, especialmente dos mais pequeninos, algum laço. Eu acho que isto não custa nada. Eu digo isto há tanto tempo, mas nunca vi fazer uma situação destas. Não sei o que é que custa, porque realmente mostra que não há interesse nenhum em dar continuidade e em criar estas relações. Desculpa, Ângelo. Não, o teu minuto ainda. Positivo, as 2 vitórias da caminhada para o Mundial da equipa da seleção feminina, que acho que é um bom pronúncio. E tenho tanta coisa negativa para falar desta semana. Vai, ainda temos começando na terça-feira pela falta de ética que os 2 presidentes demonstraram nas chamadas conferências, tanto um como o outro era uma lefada de ar fresco e deixou de ser uma lefada de ar fresco para toda a gente. Enfim, e relativamente ainda a ontem, como é que é possível não haver punições com o pessoal a estender estendais, a queimar cascóis no século XXI? Vamos E lá, as tochas também. E os miúdos, eu já nem falo das tochas, que isso eu nem consigo perceber como é que pode. Os Se miúdos que querem português. ver futebol, famílias que querem ver futebol, têm que levar com isto. E depois o jogo de ontem do sul-americano com 23 expulsões. Que é um novo recorde, não é? Foi 23. 23 expulsões.
é muito mal. Podia falar de João Pinheiro, mas não vou falar. Deixa isso para o Louro, para a próxima instância. Bem, e estamos mesmo na reta final aqui do nosso Fora de Jogo sem VAR. Se quiser pode ver tudo no Facebook ou no canal do YouTube ou no nosso Spotify. Pode seguir nas redes sociais. Aqui foi um prazer ter estado aqui consigo, Luís Gonçalves, como moderador. Tivemos aqui Ricardo Palé do Sporting, Ricardo Matos do Porto e Ângelo Costa do Benfica. Para a semana voltamos no mesmo horário, na mesma sintonia, 106.5 FM, segunda-feira das 22 às 23. Tenha uma boa noite. 11 horas.